O vídeo começa com o Damon chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela vai e elogiando ela, dizendo que ela é muito linda. A garota pergunta por que ele está falando daquele jeito com ela. Damon fala que só está tentando ser gentil com ela. Ele pergunta qual o nome dela, mas a garota não responde. O youtuber então pergunta por que ela está tratando ele daquele jeito e pergunta se é porque ele está meio gordinho. A moça olha para ele com um olhar de rejeição e fala que não está muito interessada e continua andando. O rapaz então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê o carro do rapaz, não perde tempo e volta na mesma hora com aquela conversinha de sempre. A moça pergunta para o rapaz se aquele carro é mesmo dele. O Damon confirma para ela que sim, e a mulher diz que aprecia muito esse carro. O rapaz então pergunta por que ela foi tão rude com ele ali na calçada e não queria nem dizer o seu nome. A mulher então pede desculpas e fala que não sabia que ele tinha um carro como esse. Damon fala que tudo bem e pergunta o nome dela, e ela fala que seu nome é Nicole. O youtuber pergunta para a garota o que ela estava indo fazer quando ele a abordou, e ela diz que estava indo ao shopping e pergunta se o youtuber não está afim de ir com ela, e que depois eles podem ir em uma festa que seus amigos irão fazer. Damon então muda de assunto e pergunta de onde a garota é. E ela fala que é dessa cidade mesmo e pergunta para Damon se ele é daqui, pois nunca o viu. O YouTube então fala que é de Houston e está ali a negócios. A garota entende e fala que pode apresentar alguns lugares legais para ele. Damon acha interessante a ideia da mulher e ela fala que eles poderiam ir agora. O Damon fala que tudo bem, mas antes deles irem, ele pergunta se a garota namora, e ela responde para ele que não, e pergunta se não vai atrapalhar os planos dela, e ela diz que não atrapalha em nada. Damon fala que tudo bem e ajuda ela a entrar em seu carro. E então a garota entra sem pensar duas vezes, achando que vai conversar com o rapaz e se dar bem. Após Damon ajudar ela a entrar, ele também entra no carro. A garota elogia o carro do rapaz, dizendo que seu carro é muito confortável e ainda é da sua cor favorita. O rapaz agradece e pergunta para a mulher com que ela trabalhava, e ela responde dizendo que trabalhava online e sempre está bastante ocupada e quando está com tempo livre conhece novos lugares. A garota então fala que ela conhece um restaurante de luxo e eles podem ir para lá, mas Damon diz que não precisa e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e ela só está ali com ele por causa do carro, e pede ela para ela descer porque ele não quer mais sair com ela. A mulher então desce do carro achando ruim, mas no fim acabou tomando fora de Damon. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele a aborda e elogia ela, dizendo que a sua roupa está muito bonita e pergunta o nome dela. A garota fala que está com pressa. Nate pergunta para onde ela estava indo e a moça fala que está indo para casa e está com pressa, pois está cansada. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo conhecer novos lugares e novas pessoas. A mulher então fala que ela se mudou para lá há pouco tempo e também não conhece muitos locais, e fala que ela também não pode ajudar ele com isso. O rapaz então pergunta se poderia pegar o número dela, mas ela se recusa a passar o telefone para ele. O YouTube pergunta se ela namora e ela diz que não. Nate então diz que se ela não namora, ela poderia passar pelo menos seu número para eles conversarem depois, mas a garota novamente nega e manda ele se olhar no espelho. O rapaz então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Nessa hora, o YouTube então caminha em direção ao seu carro de luxo, e é nessa hora que a mágica acontece, e a garota, quando vê o carro do YouTube, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta pedindo desculpas e falando para o rapaz que seu celular descarregou,
e que ela não pode mais pegar o Uber que tinha chamado. O rapaz então a questiona, dizendo que ela tinha sido muito rude com ele. A garota pede desculpas para o YouTube, mas pede ele uma carona e diz que eles podem se conhecer melhor. O YouTube então pergunta por que ela faria isso, sendo que agora há pouco ela foi super rude com ele e não queria nem passar o seu número. A garota então diz que ele não precisa ficar se lembrando do passado. O YouTube fala que ok e pergunta se a moça namora. E ela diz que é divorciada e que agora está procurando um marido que seja bem sucedido. O rapaz então entende e pergunta o que para ela é um marido bem sucedido. E ela diz que é um cara como ele, com um carro de luxos e com dinheiro. O rapaz então muda de assunto e pergunta o que ela está a fim de fazer. E ela responde que já que ele é novo, eles poderiam dar alguma volta para ela lhe apresentar alguns locais. Nate fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. A garota então imediatamente, sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem, vai atrás dele para entrar no carro. E após entrar, o rapaz pergunta a idade da garota e fala que ele tem 28. E a mulher responde para ele que ela tem 32. O rapaz então entende e conversam por mais alguns minutos. E Nate pergunta por que ela se divorciou do seu marido. E a moça responde que eles não estavam se dando tão bem. Mas o YouTube então muda de assunto e pergunta por que ela voltou para conversar com ele de repente. E a mulher responde que ele estava a pé e ela é uma mulher que sabe os seus valores. Mas quando viu o carro do rapaz, percebeu que ele é um cara que está no mesmo nível dela. Nate pergunta se ela voltou pelo carro. E a garota fala que sim, mas que ele demonstrou ser um cara legal. O rapaz, após a resposta da garota, pede ela para descer do carro. E ela então pergunta por quê. Nate diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está com ele por causa do carro. A garota tenta se explicar, mas Nate já sabia a verdade e novamente pede para ela descer. A mulher então desce do carro achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nair. Em seguida, o Nair fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nair fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nair questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nair, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nair. Dentro do carro, o Nair pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram.
Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele, e fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Naya fala pra ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala pra ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede pra ela descer do carro, e ela desce e sai xingando o Naya, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e fala que ela está incrível, e em seguida ele pergunta se ela tem um nome. E a garota responde para ele que pergunta mais besta, que é claro que ela tem um nome, e pergunta o que ele quer com ela. Ele então fala que se chama London e achou ela muito linda e se apresenta para ela tentando pegar na mão dela. Porém, ela demonstra pouco interesse em pegar na mão dele. O youtuber então pergunta se ela não está interessada em conhecê-lo. E ela responde que ela não quer arrumar dor de cabeça para ela agora. E fala que está procurando um tipo diferente de cara, onde claramente não seria ele. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que já disse que ele não tem chance com ela. O London então a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. E é nessa hora que ela vê que o cara está de nave, e é aí que a mágica acontece. Ela, na mesma hora, pede para ele esperar e diz a ele que, embora eles não se conheçam, eles podem se conhecer melhor. London então fala que era isso que ele queria, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela então fala que eles podem sair juntos e dar uma volta no carro dele, mas London a questiona que ele ainda não tem o telefone dela. A mulher fala com ele que lá dentro do carro ela vai passar o telefone para ele, mas ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que faz sim, que ela só estava sendo um pouco difícil. O London então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá muito solteira. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e fala que eles podem conversar mais à vontade lá dentro. Ela dá a volta e entra no carro sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ela pergunta para onde eles vão. O London responde que ele quer conhecê-la melhor antes deles irem fazer alguma coisa. O London então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde para ele que isso não importa, mas que ela está com fome e aqui perto tem um bom restaurante. O London fala para ela que acha ela muito linda, mas que sinceramente ela não queria nada com ele e não deu nenhuma moral. Ela então fala que resolveu dar uma segunda chance para ele e que agora eles têm que aproveitar o momento, e fala que também quer ir no shopping para fazer compras. Nessa hora, o London fala que não vai comprar nada para ela e nem vai aproveitar nenhum momento, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que foi só ela ver o Corvette dele que ela queria sair com ele. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela tenta negar os fatos, mas desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like sensacional.